Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso sobre Fundamentos de Literatura Grega, hoje tratando sobre as origens da tragédia, ainda ali no limiar entre o período arcaico e o período clássico, dando de alguma forma prosseguimento às reflexões iniciadas em nossa última aula, dedicada a uma introdução à Atenas clássica. Mas aqui, partindo de um gênero poético que é muito caro à Atenas clássica, que é a tragédia, a gente vai recuar em direção ao período arcaico para tentar se dar conta de alguma das continuidades, das permanências, mas também das transformações por que passou a tragédia, ou, enfim, a poesia, enquanto uma performance pública no âmbito da polis, que no período clássico, em Atenas, começa a se democratizar. Então a gente vai, de alguma forma, tentar compreender o surgimento e o desenvolvimento da tragédia dentro de seu próprio contexto histórico e tentando, de alguma forma, sugerir de que maneira a sua dimensão religiosa e a sua dimensão política coexistem de forma muito intrínseca. Esse tema foi desenvolvido por mim em uma dissertação de mestrado há cerca de 2 anos, e lá a minha tese, se eu posso dizer assim, é a de que justamente aspectos religiosos e aspectos políticos são fundamentais para que se compreenda o surgimento e o desenvolvimento da tragédia e, de forma geral, do drama, enquanto manifestação poética na Grécia do período arcaico, né? Entrando no período clássico. Isso é fundamental, a meu ver, que se leve em conta, e no âmbito dessa dissertação eu faço ali uma espécie de revisão sobre as várias teorias acerca das origens do drama, que vão desde Platão, passando por Aristóteles, Horácio e outros autores antigos, até autores modernos, como o mais conhecido deles, Friedrich Nietzsche, sobre o qual nós já falamos alguma coisa com seu Nascimento da Tragédia, né? O primeiro livro publicado por Nietzsche, em que ele tem, pelo menos como um pano de fundo, uma teoria sobre a origem da tragédia. Bem, então é isso. Comecemos agora a nossa exibição. Antes de entrarmos no que é, digamos, o desenvolvimento dos gêneros dramáticos propriamente ditos, é preciso revisar algumas das questões sobre as quais nós já falamos no que diz respeito à polis. Então, ao desenvolvimento da forma de arranjo político-social desenvolvido pelos gregos em meados, início do período arcaico e que chega a seu auge, enfim, no início do período clássico. Na passagem aí citada do Vernon, o aparecimento da polis constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os séculos VIII e VII, marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. Então vejam, aqui o Vernon chama atenção para a repercussão que essa nova forma de arranjo social vai desempenhar em toda a vida intelectual, espiritual, no sentido alemão de geistlich, da sociedade grega como um todo, não é? E isso aqui nos interessa mais imediatamente, porque tal como eu vou tentar propor na sequência, a poesia dramática, seja na sua vertente trágica, seja na sua vertente cômica, ela é eminentemente política, no sentido de que ela acontece na polis, ela funciona como uma instância de encontro entre cidadãos, de representação dos cidadãos para si mesmos, e é importantíssimo que levemos em conta essa dimensão sempre que formos tratar dos gêneros dramáticos
no período clássico em Atenas. E partindo do que diz o Vernon aí, a gente pode propor as seguintes características da polis, digamos, como distintivas enquanto arranjo social. Na primeira delas, a gente constata, então, uma gradual preeminência da palavra sobre os demais instrumentos de poder social, inclusive com o florescimento de vários gêneros discursivos novos. Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque esse tema foi basicamente desenvolvido no último encontro, né, quando a gente tratou sobre uma introdução à Atenas clássica, partindo lá da ideia de uma nova ordem do discurso, né, na Atenas clássica. Então, com o aparecimento de gêneros discursivos como a retórica, eventualmente os diálogos socráticos, a própria historiografia e, obviamente, os gêneros dramáticos da tragédia e da comédia. Uma segunda característica importante é o cunho de publicidade dado às principais manifestações da vida, com a redação e publicização das leis, levando a uma diminuição dos localismos e a uma conquista gradual de maior participação política e religiosa por parte dos cidadãos. Mais uma vez, é preciso levar em conta as restrições no conceito de cidadão, né? Então, os homens, sexo masculino, livres, filhos de pai ateniense, a partir de uma lei de meados do período clássico, cerca de 450, filhos de pai e mãe atenienses. Então, é isso, né? Um conceito bastante restrito, mas que, obviamente, leva a uma série de transformações na medida em que quebra, por assim dizer, pelo menos parcialmente, a barreira representada pelo que era considerada a aristocracia, não é? Então, por aquilo que era nascido enquanto apto à participação política, nascido como apto à participação na guerra. Não é? No arranjo estabelecido pela polis, há uma espécie de equiparação, se a gente pode usar o termo, não é? Entre pessoas a princípio consideradas de estratos diferentes. Não é? Então, os aristocratas e os cidadãos simplesmente livres são então colocados ali em algum regime de equivalência, da perspectiva do que é passível de ser dito, né? Do que é passível de ser conhecido e assim por diante. Obviamente a gente vê um movimento de democratização gradual, né? Ainda sem se poder falar de uma democracia de fato. E uma terceira característica importante é a formação de um grupo de homens que, seja por sua origem, classe ou função, aparecem como semelhantes uns aos outros, donde a importância da reforma política, o desenvolvimento gradual de uma concepção de cidadão. Na linha do que eu estava dizendo, não é? Porque levados eles a participar de forma relativamente equânime na vida espiritual da comunidade, com a diminuição dos localismos, não é? Uma participação religiosa, política, as pessoas pouco a pouco passam a se identificar umas com as outras a partir de uma identidade comum, a identidade que surge então dos politai, então dos cidadãos, né? Politai, o plural de polites, a palavra grega para cidadão, aquele que então mora e nasce, né? É criado numa polis. Algo absolutamente fundamental para que se compreenda a questão da tragédia na Atenas do período clássico diz respeito àquilo que é da ordem de uma permanência e daquilo que é da ordem de uma transformação. A tragédia, enquanto gênero poético, é extremamente inovadora, é extremamente nova, transformadora, mas ela lida com elementos anteriores. Esses elementos são tanto de ordem formal, e a gente vai ter ocasião de falar sobre eles, a presença de um coro, de que forma os personagens dialogam entre si, onde essa performance acontece e assim por diante, mas também aspectos, há permanências de ordem de conteúdo, não é? E isso é em larga medida a questão do mito. Não é? O mito, que é assunto tão frequentemente trabalhado e desenvolvido no âmbito das tragédias e que é, de alguma forma,
uma maneira de autorrepresentação, de representação do passado, de representação de si, e que já existe, digamos, no âmbito da cultura grega há séculos, quando é empregado aí pela tragédia. E é nesse sentido, então, que eu falo de tragédia entre o mito e a história. Compreender a tragédia enquanto gênero poético exige que levemos em conta sua relação com o mito. Tal relação está presente desde as primeiras manifestações registradas do gênero trágico, ainda que imbricada também com a história, como a famosa encenação da tomada de Mileto de Frínico, em 494 a.C., ou os persas de Ésquilo, em 472, parecem sugerir. E as mais diversas teorias sobre o mito trágico e temas afins foram desenvolvidas por aqueles que se debruçaram sobre o estudo dessa relação. Então vejam, a gente tem então testemunhos, não é? E mesmo uma tragédia inteira que chega desse período inicial do desenvolvimento das performances trágicas em Atenas, em que eventos históricos foram encenados. Tá? A tomada de Mileto, não é? Que é uma peça de Frínico, encenada em 494, sobre eventos acontecidos em 496, então sobre eventos bastante recentes na memória dos atenienses e bastante dolorosos, porque retratava a tomada dessa cidade habitada por um povo jônico, né? Então, de alguma forma aparentado aos atenienses, e representava de forma trágica, não é? O destino desse povo que se rebelara contra os persas, não é? Contra o Império Persa. Frínico foi multado, não é? Uma multa bastante alta, por ter exibido uma performance poética que levou seus compatriotas ao choro, à lamentação profunda, não é? De alguma forma infringindo o que era ali esperado dele. Não é? De alguma forma, uma certa lição sobre o que era esperado de um trágico pode ser depreendida, né, dessa história sobre Frínico. Por outro lado, quando Ésquilo representa os persas, ele tem sucesso, não é, na competição poética, indicando que talvez o problema não seja a representação em si de eventos da história recente, mas sim o como esses eventos são representados. Porque nessa tragédia, Ésquilo representa a derrota dos persas da perspectiva dos próprios persas. Tá? A gente vai ter ocasião de falar sobre isso quando abordarmos a poesia de Ésquilo. Em todo caso, é interessante notar que são basicamente esses dois exemplos que nós temos de representações em tragédia grega antiga, de temas extraídos diretamente da história recente. O mais das 31 peças supérstites é extraído dos mitos. Tá? Então, aqui a gente precisa, de alguma forma, saber com o que nós estamos lidando quando falamos de mito. Para isso, levamos em conta um conceito operacional de mito, aqui só para introduzir o assunto, extraído de um livro do Gregory Nagy, ou Nagy, não é? Em que ele diz uma narrativa tradicional, né? O mito é uma narrativa tradicional usada como uma designação de realidade. O mito é uma narrativa aplicada. O mito descreve uma significativa e importante realidade que se aplica para agregar para além do individual. E um dado importante é a palavra mythos, né, que existia então em grego antigo e era usada desde Homero, ela significava a princípio simplesmente palavra, discurso, assunto de discurso, eventualmente narrativa, rumor, mas sempre com essa dimensão da palavra falada. Né? Depois de Homero, sobretudo já entrando no período clássico, passa algumas vezes a palavra mythos a ser usada para representar, para significar uma fábula, uma lenda, uma narrativa não histórica, um mito, uma narrativa fabulosa, um conto, um apólogo. E é com esse sentido que nós usamos a palavra aqui, não é? Como essa história tradicional, passada de geração em geração, narrativa, falando sobre o passado, sobre heróis, sobre deuses e assim por diante. Né?
Então vejam as características que nós vamos considerar como típicas do mito durante essa exposição aqui. E nós nos apoiamos em considerações da Elisabeth Vandiver, quando elas propõem então, né, que mitos são histórias tradicionais, apresentam a forma narrativa e são transferidos de uma geração para a próxima, normalmente sendo impossível saber quem inventou um determinado mito, né? Justamente porque eles fazem parte de uma espécie de inconsciente coletivo, né? Eles são transmitidos, eles fazem parte do repertório cultural, né, de um povo. Mitos remetem a fatos do passado, recontam eventos de muito tempo atrás, in illo tempore, né, num tempo fora do tempo humano, refletem a ideia de que no passado remoto as coisas eram fundamentalmente diferentes. Então há um tempo próprio do mito, né? Vejam, para o caso dos gregos, a Guerra de Troia, embora fosse considerado um evento histórico, que se passara ali por volta de 1084 a.C., né, se a gente fizesse a reconstituição histórica, ela fazia parte desse tempo fora do tempo, né? Um tempo em que então os seres humanos tinham livre tráfego, tinham livre trânsito com os deuses, em que havia, né, semideuses, homens, filhos de deusas, por exemplo, né? Então isso é um dado importante. Uma outra característica é que mitos são considerados verdadeiros, né? Eles se apresentam como narrativas que contam o que realmente aconteceu. Raramente são reconhecidos pela própria sociedade como meros mitos. Julgados no interior de uma cultura, mitos são relatos verdadeiros de como as coisas aconteceram para que as coisas atualmente sejam de uma dada maneira. Ou seja, mitos explicam, né? Inclusive essa vai ser uma das características elencadas logo mais. Eles são histórias do passado que de alguma forma, em sua verdade, né, na forma como eles são contados, explicam as mudanças pelas quais a realidade in illo tempore, no passado, foram transformadas para que nós chegássemos no presente, tal como ele se encontra hoje. Então, mitos frequentemente explicam, justificam, instruem ou avisam. Em suas versões etiológicas, mitos explicam as causas para o surgimento de determinados fenômenos. Podem oferecer a justificativa para certos ritos ou instituições sociais. Podem ensinar a admoestar, por meio de exemplos positivos e negativos, sobre a conduta social. Mitos, com frequência, dizem respeito a deuses e entidades sobrenaturais, não é? Então, essas são as características gerais, não é, dos mitos. Eles frequentemente têm esse valor etiológico de explicação das causas. Eles muitas vezes justificam uma determinada realidade social, cultural, natural, não é? E muitas vezes, nesse sentido, eles admoestam, eles proíbem determinadas condutas ou eles reforçam determinadas condutas, sendo atravessados por juízos morais, característicos da sociedade, a partir da qual eles florescem, a partir da qual eles se desenvolvem, né? E todas essas características estão, de alguma forma, presentes nos diversos tratamentos conferidos ao mito ao longo da Antiguidade Clássica, tá? Inclusive, um autor, o Marcel Détienne, vai propor que o conceito de mito, se a gente fosse ser estrito, né, no seu conceito, no seu desenvolvimento, ele se aplicaria estritamente à sociedade grega, né, porque tem uma série de particularidades na própria concepção do que é mito, às vezes por oposição ao que é fato, às vezes por oposição ao que é história, que não seriam tão passíveis de aplicação a outras sociedades. Mas aqui nós estamos falando então da Atenas do período clássico, sobretudo, em que esse tipo de consideração faz bastante sentido. E é a partir daí que então a gente propõe, não é, retomando as palavras da Elisabeth Vandiver, uma definição funcional de mito. Diz ela: minha definição funcional combina elementos de várias abordagens diferentes. Eu defino o mito como histórias tradicionais contadas por uma sociedade
que incorpora e representa as visões de mundo, as crenças, os princípios e, frequentemente, os medos dessa sociedade. Como tal, mitos oferecem uma perspectiva do que uma cultura específica pensa sobre a natureza do mundo em geral e sobre questões cruciais como a natureza e a função dos deuses, a relação entre os deuses e os seres humanos, o que significa ser humano, as relações entre homens e mulheres, etc. Então vejam, o mito cumpre a função, de alguma forma, de determinar toda uma cosmovisão. Não é? Quem somos nós? O que é o mundo? De que forma eu lido com esse mundo? Existem deuses que, de alguma forma, guiam o nosso destino, guiam a nossa vida, que estão por trás das representações de forças naturais. Tudo isso perpassa um imaginário mítico que se encontra, digamos, na base de muito do que é o desenvolvimento da tragédia. Tá? Estou retomando aqui uma série de considerações já feitas no âmbito da poesia épica, mas para chamar atenção para essas implicações aqui no caso da tragédia. E é nesse sentido, então, que eu proponho tentarmos compreender essa relação entre mito e tragédia, levando em conta que os mitos, então, preexistem à constituição da tragédia enquanto um gênero poético, mas que, uma vez desenvolvida a tragédia, eles são moldados, eles são manipulados a fim de se converterem em peças trágicas. Não é? Porque o mito que está ali na base, ele permanece, de certa forma, relativamente imutado, não é? Ele não é radicalmente modificado pela tragédia, mas ele é flexível o bastante para comportar diferentes versões de uma mesma história, diferentes representações de uma mesma personagem. Tá? E é nesse sentido, então, que o Vernon e o Vidal-Naquet, na introdução de um livro deles, dedicado ao mito e à tragédia, dizem o seguinte: mito e tragédia. O que entendemos exatamente por isso? As tragédias, bem entendido, não são mitos. Pode-se afirmar, ao contrário, que o gênero surgiu no fim do século VI, quando a linguagem do mito deixa de apreender a realidade política da cidade. O universo trágico situa-se entre dois mundos e essa dupla referência ao mito, concebido a partir de então como pertencente a um tempo já decorrido, mas ainda presente nas consciências e aos novos valores desenvolvidos tão rapidamente pela cidade de Pisístrato, de Clístenes, de Temístocles, de Péricles, é que constitui uma de suas originalidades e a própria mola da ação. No conflito trágico, o herói, o rei e o tirano ainda aparecem bem presos à tradição heróica e mítica, mas a solução do drama escapa a eles. Jamais é dada pelo herói solitário e traduz sempre o triunfo dos valores coletivos impostos pela nova cidade democrática. Essa citação é muito interessante, riquíssima, porque ela chama atenção para isso que é da ordem de uma permanência, o mito, a representação do aristocrata, não é? Do rei, do tirano, do herói trágico, então que tem ali uma certa permanência, não é? O mito fica, mas o olhar que se volta para a compreensão do mito, para a representação do mito, é outro. Já é o olhar da polis, já não é mais o olhar do palácio, não é? Já é o olhar da comunidade, o olhar dos cidadãos. E é essa transformação fundamental que a tragédia, de alguma forma, significa no âmbito da literatura grega. Não é? Saber lidar com o legado anterior de forma extremamente criativa, extremamente produtiva para o presente político, porque ela então passava. E é justamente destacando essas características, essas permanências do mito na tragédia, ainda que permanências tão modificadas pelo contexto de performance, que uma historiadora que eu aprecio muito e que é minha colega, minha amiga, a Lorena Lopes da Costa, defendeu nesse livro, né, que é a publicação da sua tese
né? Heróis antigos e modernos, a falsificação para se pensar a história, defendeu uma compreensão dos heróis trágicos como uma transformação, uma falsificação, para usar o termo dela, dos heróis épicos, de alguma forma incorporando uma visão crítica desse legado épico a partir das experiências recentes testemunhadas pelos atenienses no recorte que a historiadora escolhe a partir da Guerra do Peloponeso, não é? E aí vejam o que ela está compreendendo como essa falsificação, que é o que eu chamo aqui de uma permanência transformada, uma permanência modificada. Ela diz: como a moeda falsa verdadeira que tem o mesmo caráter que o ateniense, mas não tem o caráter ateniense, o herói trágico vai ter o mesmo caráter que o herói do passado, mas não o caráter do herói do passado. Essa nova moeda, tal como a verdadeira, vai poder circular livremente por Atenas, mas apenas por ser como a verdadeira, e, portanto, por não ser a verdadeira, é que ela será capaz de colocar o uso corrente da verdadeira em questão. Nesse livro, a Lorena Lopes, de alguma forma, lida com esse conceito, né, de falsificação, desenvolve esse conceito de falsificação a partir da falsificação da moeda, como prática, digamos, histórica, mas como prática também filosófica por parte de Diógenes, e ela mobiliza esse conceito para pensar de que forma esse herói falsificado, esse herói transformado, coloca em questão uma determinada visão de mundo, coloca em questão o legado mítico do passado, toda uma ideologia anterior no que diz respeito aos aristocratas, a uma visão heróica do indivíduo e assim por diante. É uma tese muito interessante, não é? Isso que eu expus muito brevemente aqui é a primeira metade da tese. Na segunda metade ela se volta para um fenômeno análogo que se passa no período da Primeira Guerra Mundial, quando então ex-combatentes, retornando para casa, falsificam o mito de Odisseu, né, desse guerreiro que volta depois da guerra, de alguma forma para refletir, para criticar as experiências vividas por eles, as situações vividas por eles no retorno da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, quem tiver interesse nesses assuntos, a leitura é altamente recomendável. E é com base nisso, não é? Nesse tipo de ideia, de tensão entre o mito, o passado e a tragédia, a representação poética no presente, que o Vernon vai propor que há uma dicotomia, não é, entre o coro e os protagonistas. E aí ele diz: a dicotomia do coro, essa representação da coletividade, e os protagonistas como a encarnação dos valores aristocráticos do passado, os dois tipos de linguagem, o jogo entre a comunidade que oficialmente representa a cidade como magistratura e um ator profissional que é a encarnação de um herói de outra era, as discussões. Esta forma total da tragédia se inventou, por assim dizer, tanto para julgar a cidade em um contexto bem definido, como para julgar uma certa imagem do homem. Aqui o Vernon já está chamando a atenção para o aspecto filosófico da tragédia, não é? Cada uma das tragédias que chegam até nós, nós dizemos as tragédias superstites, as tragédias sobreviventes, porque o processo de transmissão dos textos antigos é muito complicado, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o que chega para a gente é apenas uma pequena fração do que foi efetivamente produzido no passado, porque o processo de transmissão manuscrita era caro, era muitas vezes difícil, o processo de manutenção, de preservação desse acervo era dificílimo, não é? Tem que pensar que depois da constituição da Biblioteca de Alexandria, esses manuscritos eventualmente foram transferidos para Roma, foram disseminados
eventualmente foram destruídos, mas foram copiados e transmitidos para lugares de manutenção do conhecimento, como os mosteiros na Idade Média, os scriptoria, não é? No período de Carlos Magno, e assim por diante. Tá? Mas o que nos chega é uma pequena fração, cerca de 3% das tragédias produzidas no período clássico sobrevivem, né? Porque chegam cerca de 31 tragédias, de um total que certamente passava das 1000 peças. Então isso é um dado que vale a pena ser levado em conta. Mas aqui então Vernon, como boa parte dos comentadores, tenta refletir, pensar nas implicações filosóficas, no tipo de reflexão filosófica proposto nessas peças. Não é? E isso vai ser, evidentemente, tema de todos aqueles que se dedicarem ao estudo de tragédias específicas. Não é o nosso caso aqui, uma vez que a gente está tratando do gênero. Né? Então, a gente não vai entrar nas especificidades de nenhuma trama, não é? De nenhum personagem em específico. Então, sobre as origens da tragédia. Os estudiosos são unânimes em aceitar o valor do mármore de Paros, um registro cronológico de 260 a.C., como testemunho da institucionalização dos concursos trágicos na Ática. O que nos interessa aqui nesse documento é uma frase remetendo a eventos ocorridos entre 541 e 520 a.C. Há um estudo do West que reduz ainda mais, não é, esse intervalo possível de tempo. Ele estipula algo como 528, entre 530 e 526, mas na opinião dele, e é toda uma discussão muito técnica, não é, sobre as letras que estariam gravadas ali no mármore de Paros. Ele sugere a data de 528. Né? E o texto desse registro afirma o seguinte: de quando Tespes, o poeta que ensinou o drama na cidade, foi o primeiro a atuar, e a palavra usada aí, o verbo é hypekrinato, e foi instituído um prêmio de um bode. Então vejam, a gente tem o uso da palavra ensinou, do verbo didasco, drama, o lugar em que teria se dado essa performance dramática, a cidade, Astur, e Tespes teria sido o primeiro a atuar num drama, recebendo como prêmio um bode. Não é? Há uma série de implicações possíveis, ou passíveis de serem desdobradas a partir desse registro, mas ele nos interessa enquanto data, não é? Ele nos interessa por algumas das suas informações. Então, nós estamos falando aí de uma performance poética que teria se dado por volta de 528, né? Então em fins do período arcaico. Só para se ter uma ideia, não é? Para localizarmos um pouco no meio da exposição de hoje, vocês veem ali, Atenas se encontra mais ou menos no que é o meio do mapa, não é? Na Ática, mas há relatos que vão de alguma forma sugerir o desenvolvimento de gêneros passíveis de serem compreendidos como dramáticos no Peloponeso, na região então que está assinalada de rosa, outros então que vão apontar para a presença de ditirambos em sua relação com a tragédia em ilhas gregas. Não é? Arquíloco é de Paros, Paros fica ali próximo à região de Delos, não é? Ali nas ilhas Cíclades, onde as duas linhas centrais estão se encontrando, por volta, né, dessa região. E esse é um mapa importante de se ter em mente quando a gente fala então, dessas origens, como vocês vão ver logo mais na sequência. Aqui eu retomo uma passagem já lida anteriormente durante o nosso curso, relativa a Solon e Tespes. Vocês veem, Tespes é mencionado ali pelo mármore de Paros, né? É um registro importante porque constitui então um testemunho, digamos, autônomo, não é? Com relação a outras tradições literárias. Ele foi descoberto posteriormente.
pela arqueologia, e reforça algumas das coisas que nós conseguimos depreender a partir dos testemunhos literários. Aqui no caso, a vida de Solon, escrita por Plutarco, quando o autor diz o seguinte: como Téspes apenas começasse a desenvolver a tragédia, e muitos fossem atraídos pela novidade da prática, embora ela ainda não tivesse sido transformada numa disputa competitiva, Solon, sendo naturalmente afeito a escutar e aprender coisas novas, e ainda mais na velhice, quando se entregava ao ócio, à folgança e, por Zeus, aos vinhos e à música, foi ver Téspes atuar em pessoa, conforme a prática dos poetas antigos. Depois do espetáculo, dirigindo-se a ele, perguntou-lhe se não se envergonhava de mentir tanto diante de tantas pessoas. Como Téspes respondesse que não havia nada de terrível em falar e fazer tais coisas por brincadeira, Solon, tendo batido com força seu bastão na terra, disse: em breve, contudo, louvando e estimando sobremaneira tal brincadeira, vamos encontrá-la também em nossos contratos. Eu lembro de já ter desenvolvido, digamos, o que há de platônico nessa passagem de Plutarco, não é? Eu não vou retomar isso aqui agora, remeto, quem tiver interesse nisso, ao vídeo dedicado a Solon, né? Lá o vídeo dedicado a Arquíloco e Solon, no âmbito da poesia jâmbica e elegíaca. Mas o que me interessa aqui é a informação sobre Téspes, atuando em pessoa e praticando isso que é visto ou pelo menos que é dito por Plutarco, ter sido encarado por Solon como mentiras. Não é? Isso obviamente diz respeito ao tema da mise-en-scène dramática de Téspes, não é? A encarnação, por assim dizer, de uma outra pessoa que não ele. Então, falar como se fosse uma personagem do drama. E diz respeito, não é, ao fato de que Téspes atuaria em pessoa. Não é? Ele próprio como ator, não apenas como poeta, digamos, de algo cantado por um coro somente ou por outras pessoas. Não é? Haveria então uma atuação direta ali do próprio Téspes. Essa informação também é bem interessante. Outros testemunhos reforçam a inventividade de Téspes na forma como ele lida com o legado poético anterior a ele. Não é? Vejam aí uma passagem extraída de Diógenes Laércio, não é? Um autor bastante tardio, mas que diz algo bem interessante. Não é? Provavelmente ele está retomando o que deve ser um topos retórico, mas ele diz: como outrora na tragédia, primeiramente, apenas o coro representasse todo o drama, e depois Téspes inventasse um único ator para que o coro repousasse, e Ésquilo um segundo, e Sófocles um terceiro, e completasse assim a tragédia, da mesma forma também o Logos da filosofia, etc, etc. Ele vai fazer uma comparação com o desenvolvimento da maturidade da filosofia em comparação com o desenvolvimento da maturidade da tragédia. Mas o que nos interessa é, então, essa menção a Téspes como responsável por inventar uma técnica em que, extraído do coro, de alguma forma, destacado do coro, um ator passasse a representar em diálogo com esse coro, inaugurando a ideia de drama, inaugurando isso que é a tragédia propriamente dita, pelo menos da perspectiva de muitos desses escritores, de muitos desses pensadores da antiguidade. Na sequência, Ésquilo teria sido responsável por transformar a representação com um ator em uma representação com dois, e Sófocles teria completado essas mudanças com a introdução de um terceiro ator. É um dado interessante o fato de que a maior parte das peças de Ésquilo que nos chegam, não são muitas, são 7 ou 6. Há uma dificuldade na, digamos, compreensão, na interpretação de Prometeu Acorrentado como uma peça de Ésquilo. A autoria não é totalmente segura, então por isso eu falo 6 ou 7 peças, mas quase todas, tirando a trilogia, não é? Então a Oresteia, podem ser representadas com dois atores. Né? A Oresteia não. A Oresteia exige um terceiro ator.
Então, é interessante essa outra informação também. E aqui uma passagem de Temístocles, não é? Numa das suas... Temístocles? Temístio. Numa das suas orações, ele diz, mesmo a assinalada tragédia, com seu aparato, seu coro e seus atores, a chegou de uma só vez diante do público? Ou não confiamos em Aristóteles, de que a princípio o coro entrando cantava para os deuses, depois Téspis inventou o prólogo e a fala, Ésquilo, o terceiro ator, e Coturnos, enquanto com relação ao resto das coisas, nos beneficiamos de Sófocles e Eurípides. Né? Então vejam que há aí uma discrepância, não é, na autoria do responsável pela introdução do terceiro ator, né, Temístio, não Temístocles, diz que o responsável pela introdução do terceiro ator teria sido Ésquilo, né? Mas o que mais nos interessa aqui agora é essa ideia então de um desenvolvimento gradual da tragédia. O Temístio se apoia aparentemente em Aristóteles, provavelmente na Poética ou em alguma obra perdida, talvez o Peripoieton, né, um diálogo que ele escreve sobre os poetas. Mas ele então complementa o que a gente encontra na Poética ao dizer que Téspis teria inventado o prólogo e a fala. A palavra aí é resis, não é? E a locução, né? E a fala. Isso é muito interessante porque apontaria para o que seria considerável como a invenção da tragédia. Ou seja, a introdução da fala em diálogo, né, de um personagem com o coro. Né, uma troca entre o coro e um personagem ali presente. Tá? Tudo isso, enfim, vem de autores bastante tardios e os estudiosos mais céticos justamente questionam esse tipo de desenvolvimento histórico, né, essa espécie de advento gradual da tragédia devido ao fato de essas fontes serem bastante tardias. Mas eu acho que a gente pode lidar com essas fontes, não é, com alguma cautela, porque há todo um processo de transmissão dessas informações que passa pela Biblioteca de Alexandria e que remonta, de alguma forma, aos esforços dos peripatéticos, aos esforços dos próprios filósofos da academia, de compilação, de tratamento dessas informações e que, de alguma forma, remontam aos próprios registros oficiais de Atenas. Tá? Então, é possível, eu acho, que aqui a gente lide com informações verídicas sobre o desenvolvimento da tragédia. Uma outra inovação interessante, e aqui eu não vou citar ipsis literis os testemunhos, mas que se encontram em Horácio, em Evâncio, talvez em Dioscórides, se a gente aceita a versão mais antiga, não é? A não correção proposta ao texto, além da enciclopédia bizantina chamada Suda, outra inovação possivelmente relacionada à mudança mais elementar proposta por Téspis seria a prática de se cobrir o rosto. E aí seja com a borra do vinho, seja com uma máscara. Tá? Os testemunhos titubeiam aí em definir se foi então uma cobertura do rosto com um material branco como gesso, se foi coberto com a borra do vinho, se foi coberto eventualmente com a máscara. Em todo caso, as implicações dessa inovação para a mimesis, né, então para a representação, para o se colocar em cena como outra pessoa, né, como uma personagem do mito, por exemplo, seriam enormes, ainda mais quando consideramos que certo distanciamento da própria identidade pode ser um meio eficaz de se promover uma identidade com a alteridade. Não é? E para isso eu me baseio aqui em certas proposições do Claude Calamo, num texto que acredito estar citado na bibliografia, quando ele diz que justamente, não é, a máscara que cobre o rosto, ela num primeiro momento
ela promove um distanciamento de si, né? Aquele que representa ali já não é Rafael Silva, né? É um outro. Tá? Então, esse primeiro distanciamento da identidade como um elemento fundamental da mímesis dramática, da mímesis trágica. E só num segundo momento, uma máscara, aí sim, numa forma diferente, né? Numa forma que remete a uma outra personagem e aí a uma identificação com o outro. Tá? Mas eu acho que a presença da máscara aí ela é um elemento fundamental para a constituição da tragédia enquanto gênero, sobretudo a perspectiva da performance, porque isso é algo que nós temos sempre que levar em conta, é a dimensão da performance no âmbito da poesia grega antiga, a maior parte dela pelo menos. E com isso a gente consegue ainda depreender dos testemunhos sobre Tespes que ele promove então esse deslocamento de um personagem a partir do coro, ele promove esse emprego da máscara para um distanciamento da identidade e ele inaugura um espaço próprio para as performances concebidas por ele. A princípio, esse é o espaço público, né, em que se exibe um coro, tradicionalmente, no âmbito de um festival em honra a um deus. No caso de Atenas, em festivais em honra ao deus Dioniso, o deus do vinho, o deus do êxtase, né, o deus do transe. E dessa forma ele constitui ali o que vai ser eventualmente compreendido como um espaço cênico, né? Espaço da cena. Cena que é uma palavra grega, skene, que significa tenda, né? E então certos testemunhos, como eu sugeri, né, dentre os já citados, indicam a relação entre Tespes e a disposição da performance no espaço específico, no qual estariam presentes a trápeza, uma espécie de altar sacrificial em honra aos deuses, e o bomos, um outro tipo de altar no qual se mantinha o fogo que consumiria as oferendas às divindades. Em todo caso, o que parece implicado aí é a importância do desenvolvimento gradual de uma consciência cênica. O espaço, com a cena e o altar em honra a Dioniso, além do posterior cenário e da plateia ao redor, teriam sido desenvolvidos pouco a pouco, destacando o teatro por aquilo que viria a se tornar um de seus elementos básicos, qual seja a cena. Né? Então, isso é algo que nós temos que levar em conta, uma vez que a cena se constitui nesse espaço destacado onde a performance vai acontecer. Tá? E isso, ao que tudo indica, foi desenvolvido por Tespes, ainda no período arcaico, ali por volta de 530, com suas performances em honra a Dioniso. Essas performances retomando traços, elementos do mito. E no que diz respeito às performances dramáticas de Tespes, a gente então já tem uma imagem bastante clara do que teriam sido esses primeiros espetáculos dramáticos. Né? Uma performance mimética, então, em que há algo da ordem de uma representação do outro, né? Uma encarnação do outro, falar e agir como se fosse uma personagem do mito, uma personagem que não o próprio Tespes, ocorrida num determinado espaço destacado, né, o espaço cênico, sobre o qual os membros de um coro cantariam e dançariam em torno do altar, enquanto um único ator, a palavra para isso é hipocrites, de onde inclusive vem, né, a nossa palavra hipócrita, depois de uma série de deslocamentos em português, teria o rosto coberto e empregaria um metro apropriado à fala para interrogar e responder ao coro em certas passagens, portanto, não corais. E aí nós temos, então, os elementos básicos de uma tragédia, como os testemunhos anteriores já sugeriram, a tragédia vai ter um desenvolvimento na sequência, não é? Vai adquirir uma série de traços como um segundo ator, eventualmente um terceiro ator,
eventualmente certas passagens diferentes, como um prólogo e por aí vai, num desenvolvimento do que seria a maturidade da tragédia. Mas vejam, aqui, pelo menos a julgar pelos testemunhos sobre Tespes, nós já teríamos, por volta de 528, a configuração de uma performance passível de ser encarada por nós como dramática. Tá? E é importante, então, reconhecermos o valor de Tespes no âmbito da história da literatura grega, levando esse tipo de informação em conta. E aí, para que se compreenda a importância dessa figura, né, à luz dessas considerações, é preciso ter em mente as permanências dessas características nas tragédias atenienses clássicas. E aí vejam, a estrutura básica de uma tragédia, não é? Ainda que não necessariamente todas as tragédias supérstites sigam essa estrutura, em termos de enredo, consiste nas seguintes partes. Em primeiro lugar, um prólogo, recitado ou cantado monodicamente. Normalmente, então, por uma personagem, não é? Uma das personagens que se encontra ali em cena. Na sequência, a gente tem um párodo, que consiste na entrada do coro com cantos e danças. Lembrem-se sempre daquilo que eu falei quando nós abordamos a poesia mélica coral. A palavra coro, não é? Então, o coro, como instituição musical, poética, entre os gregos antigos, envolve sempre uma dimensão coral, então do canto, mas também uma dimensão coreográfica, ou seja, da dança. Então, o párodo consiste nessa entrada em cena do coro. Logo na sequência, a gente tem o que é um episódio, que são as interações entre 2 ou 3 atores com o coro, e aí o enredo propriamente dito, não é? As interações começam. Ao fim do primeiro episódio, nós temos um estásimo, não é? E isso vai se repetir a cada novo episódio, que consiste no coro cantar e dançar, normalmente segundo uma estrutura triádica, não é? A princípio uma estrofe, na sequência uma antístrofe, sempre coroadas por um epodo. A estrofe e a antístrofe, tal como eu já mencionei na nossa lição sobre a poesia coral, tem a mesma estrutura métrica, o que aqui, então, em termos de performance, não é? Provavelmente sugere uma certa semelhança, não é? Na performance coreográfica entre a estrofe e a antístrofe, tá? Podendo, enfim, ser imaginado um tipo de movimento em uma direção, depois o mesmo tipo em outra, ou alguma variação desse tipo. E, enfim, um êxodo, não é? Que consiste então na saída do coro com cantos e danças num trecho geralmente curto. Então vejam, não é? Nas tragédias que chegam até nós do período clássico, essa estrutura básica indica, não é, a permanência do coro, indica a permanência do personagem ali de alguma forma, se a gente acredita nos testemunhos, introduzido por Tespes e depois desenvolvido por Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Então, essa espécie de junção, né, entre o ator solo, falando, às vezes cantando, e o coro, no âmbito de um espaço cênico, por meio sempre de máscaras. E nesse sentido, então, Tespes já inauguraria algo que, mesmo desenvolvido, já continha os elementos passíveis de serem considerados a tragédia. Esse, contudo, não é o fim da história, não é? Porque há uma série de testemunhos que apontam para uma espécie de tragédia antes dessa tragédia de Tespes. Muitos estudiosos se dão por satisfeitos com a autoria, com a referência a Tespes como inventor da tragédia, mas acredito que se a gente leva em conta algumas características do gênero, é possível compreendermos, ou pelo menos especularmos, sobre as relações entre as diferentes póleis, não é, gregas do período arcaico,
no que diz respeito a esse trânsito cultural, a esse trânsito poético, tá? E aqui eu me valho, mais uma vez, da Enciclopédia Bizantina Suda, em seu verbete sobre Tespes, quando ela diz: Tespes da Icária, cidade da Ática, um trágico. Compôs como 16º, após o primeiro poeta trágico que houve, Epígenes de Cício, mas conforme alguns, segundo depois de Epígenes. Outros dizem ele ter sido o primeiro trágico. Então a Suda, que é uma enciclopédia bastante posterior, não é? Ela é do século XI, XII depois de Cristo, bizantina, não é? Então escrita em Bizâncio, não é? No Império Bizantino, no que hoje é Istambul, não é? Na cidade de Constantinopla na época. Ela aponta para diferentes versões sobre o responsável pela invenção da tragédia. Tespes poderia ser o 16º, depois do primeiro, Epígenes de Cício. Eventualmente pode ter sido o segundo, depois desse Epígenes de Cício. E segundo outros, ele teria sido o primeiro. Né? Mas quem é, ou quem foi esse Epígenes de Cício mencionado pela Suda? Sobre isso, nós não temos muitas informações, não é? Não há referências sobre o Epígenes de Cício, mas tem uma passagem de Heródoto, não é? Extraída das suas histórias, que menciona um elemento bastante digno de menção aqui, nessa espécie de arqueologia da tragédia. O Heródoto diz o seguinte: já nessas coisas, parece-me, esse Clístenes imitava o pai de sua própria mãe, Clístenes, o tirano de Cício. Aqui Heródoto está falando do Clístenes ateniense, mas fazendo uma comparação entre a sua atividade em Atenas, não é, como uma espécie de mentor da democracia ateniense, e fazendo uma comparação com seu avô, o Clístenes de Cício. E aí ele continua: pois Clístenes, o de Cício, guerreando contra os argivos, por um lado, fez com que os rapisodos parassem de competir em Cício devido aos versos homéricos, pois os argivos e argos são aí muitíssimo ineados. Por outro lado, uma vez que havia, como ainda há, na própria ágora dos Cicionenses, um templo de herói dedicado a Adrasto, filho de Talaus, Clístenes desejou expulsá-lo da região por ser argivo. Indo até Delfos, consultou o oráculo sobre a possibilidade de expulsar Adrasto, mas a Pítia respondeu-lhe dizendo que Adrasto era o rei dos Cicionenses, enquanto ele próprio um apedrejador. Como o deus não lhe permitiu aquilo, tendo voltado para trás, ficava imaginando um meio para que o próprio Adrasto desejasse se libertar. Assim que lhe parecia tê-lo descoberto, enviou gente para Tebas, na Beócia, dizendo que ele queria introduzir em sua cidade Melanipo, filho de Astaco, e os tebanos permitiram. O texto continua. Clístenes, tendo introduzido Melanipo em sua cidade, ofereceu-lhe um santuário no próprio Pritaneu e estabeleceu-o então no ponto mais forte. Clístenes introduziu Melanipo em sua cidade, pois também isso é preciso narrar, porque era o mais odiável para Adrasto, posto que ele assassinara seu filho Mequisteu e seu genro Tideu. Depois que lhe designou o santuário, arrebatando os sacrifícios e festividades de Adrasto, deu-os para Melanipo. Os cicionenses costumavam honrar Adrasto muito grandemente. Isso porque a região era de Polibo, e Adrasto era filho da filha de Polibo, e Polibo, morrendo sem filhos, deu a Adrasto o comando. Mas, com efeito, os cicionenses honravam Adrasto em outras coisas e até celebravam-no, por seus sofrimentos, com coros trágicos, honrando não Dioniso, mas Adrasto. Clístenes devolveu os coros a Dioniso e o resto da cerimônia a Melanipo. Esse testemunho é longo, né? Eu peço desculpas por essa leitura, mas ele é muito interessante em vários sentidos, porque mostra, não é, essas relações entre política e poesia para o período arcaico, ilustrando alguns dos temas já desenvolvidos aqui anteriormente, não é, a forma como tiranos se valiam, digamos, ideologicamente, de performances poéticas
para solidificar o seu governo, né, para, de alguma forma, defender ideais, para evitar que os ideais dos inimigos fossem defendidos. E é isso que explica, então, a decisão de Clístenes, no primeiro momento, de proibir as performances rapsódicas em sua cidade, uma vez que ela estava em guerra com Argos e, segundo o autor do texto, né, segundo Heródoto, os poemas rapsódicos representariam positivamente os argivos. Tá? Há muita especulação sobre o que isso quer dizer, mas isso não nos interessa aqui imediatamente. É interessante a outra questão, não é? A forma como política e religião também se imbricam. Não é? Justamente porque Clístenes resolve expurgar os cultos de alguma forma ligados a um passado argivo, a um passado em que os argivos detinham um certo prestígio social, e provavelmente é de se especular famílias de Cícion aristocráticas apoiavam-se certamente nesse passado, apoiavam-se certamente em laços de amizade com Argos, e Clístenes, por razões então políticas, se vê levado a cortar, né, a proibir, a diminuir esse culto. Ele tenta fazer isso pelo que seria uma espécie de via tradicional, não é? Recorrendo ao santuário de Delfos, não obtendo sucesso junto à pitonisa, não é? Junto ao deus do oráculo. Ele desenvolve um plano bastante astuto, não é? Levando em conta a mentalidade religiosa dos gregos do período, e consegue fazer com que a própria Cícion se torne odiosa para Adrasto, aí tido então enquanto um herói propiciador, né? E o próprio Adrasto resolva não ficar mais ali, né? Não ser mais cultuado ali, e ele faz isso recorrendo então a Melanipo, não é? Um inimigo do herói Adrasto, que passa então a ser cultivado, a ser cultuado, não é? Na cidade. Mas o que nos interessa é o que está no final. Não é? É dito que tradicionalmente os cicionenses honravam Adrasto em outras coisas e até celebravam por seus sofrimentos, com coros trágicos, honrando não Dioniso, mas Adrasto. E que Clístenes então teria devolvido os coros a Dioniso e o resto da cerimônia a Melanipo. Essa passagem é interessantíssima por sua redação, né, em vários sentidos, mas o que me interessa aqui é esse trecho que eu sublinho, não é? Quando o autor nos diz que, por meio desses coros trágicos, não é? E a palavra aí, a expressão me é muito cara, não é? Os cicionenses honravam não Dioniso. Então vejam como ele introduz primeiro uma negativa, dizendo que os coros trágicos eram empenhados não para honrar Dioniso, mas sim Adrasto. Isso indica haver uma espécie de pressuposição, um pressuposto, pelo menos na época de Heródoto, de que coros trágicos eram próprios de Dioniso. Por isso ele começa dizendo que era o contrassensual, que esses coros trágicos honravam não Dioniso, mas o próprio herói Adrasto. E na sequência ele diz algo muito interessante. Ele diz que Clístenes devolveu os coros a Dioniso e o resto da cerimônia ao novo herói Melanipo. O verbo usado, apodidomi, devolveu, deu de volta os coros trágicos a Dioniso, sugerindo então que pertenceriam a princípio por direito ao deus do vinho. Não é? Isso é muito curioso, né? E o que seriam, então, esses coros trágicos, os coros próprios de Dioniso? Aqui, finalmente, a gente recorre a Aristóteles, não é? Um filósofo que tem a famosa poética, onde, a meu ver, ele desenvolve uma teoria sobre a origem da tragédia, uma teoria bastante interessante, sobre a qual nós vamos nos apoiar, quando ele diz aí que qualquer que seja seu estado atual, a própria tragédia e a comédia surgiram de um primeiro motivo improvisado. A primeira provém daqueles que conduziam um ditirambo,
a outra dos que conduziam os cantos fálicos, composições ainda hoje muito estimadas em nossas cidades. A tragédia se desenvolveu pouco a pouco, à medida que progredia cada uma das partes que nela se manifestavam. E após muitas transformações ocorridas, ela se fixou justo quando atingiu sua natureza própria. É uma passagem muito célebre essa, que sugere então a origem da tragédia no ditirambo, a origem da comédia nos cantos fálicos e, de alguma forma, aponta para um desenvolvimento gradual da tragédia que coincide, pelo menos em certa medida, com o que tem sido proposto aqui. Porque se nós entendemos, tal como já sugerimos anteriormente, compreender ditirambos como esses cantos corais dedicados a Dioniso, é possível compreender então o testemunho oferecido aí por Heródoto à luz do que é dito por Aristóteles. Esse tipo de leitura combinada já foi feita, obviamente, anteriormente, e já foi muito criticada também por outros autores. Alguns chegaram a sugerir que, inclusive, Aristóteles dependeria de Heródoto para propor a sua própria teoria da origem da tragédia. Mas eu não vejo por que não fazer essa leitura combinada e, de alguma forma, enxergar, ou pelo menos tentar enxergar, no ditirambo, uma possível origem, não é? do que virá a ser, do que virá a se constituir como tragédia, se a gente leva em conta a preponderância do papel do coro nas performances trágicas. Tá? E é nesse sentido que então eu digo aí por uma genealogia do ditirambo arcaico, tentando ver que, de alguma forma, tal como já visitado por nós ao longo do nosso curso, Arquíloco teria sido o primeiro a propor uma forma simples de um poema desse gênero, e que, na sequência, Arion a teria desenvolvido, a fim de propor o que seria depois seguido e modificado por Laso de Hermíone, Pratinas de Fliunte, como nós vimos anteriormente, e depois composto ainda por Píndaro e outros. Tá? Todos esses poetas atuando aí no período arcaico. Então, o que eu gostaria de propor agora é uma espécie de revisão de algumas passagens já vistas por nós anteriormente, de ditirambos arcaicos, e uma introdução de novos ditirambos, ainda não vistos por nós, para que a gente compreenda o desenvolvimento desse gênero poético que, a partir da teoria aqui proposta, estaria de alguma forma na base da dimensão coral das tragédias, inclusive do período clássico. Né? E aqui a gente começa, tal como eu mencionei anteriormente, por Arquíloco, com um fragmento já visto por nós, o famoso fragmento 120 Oeste, quando ele diz: pois como liderar a bela canção do senhor Dioniso, o ditirambo, eu sei, minhas vísceras fulminadas pelo vinho. Aí no grego, nos tetrâmetros trocaicos, que é inclusive o metro mencionado por Aristóteles como mais característico das tragédias antigas, hos Dionysoi anactos kalon exarxai melos, oida dityrambon oinoisun kerau no theis frenas. Então, com esse metro ascendente, hos Dionysoi anactos kalon exarxai melos, que já foi analisado por nós anteriormente, e eu remeto a essa análise lá na exposição dedicada a Arquíloco, para que se compreenda aí, por exemplo, a presença desse verbo, exarxai, traduzido como liderar, mas que está presente também na poética de Aristóteles na forma substantiva, exarcontes, os líderes do ditirambo, o que então reforça essa relação entre Aristóteles e Arquíloco, porque ele parece ter então em mente esse fragmento na constituição da sua teoria sobre a origem da tragédia. E vale a pena ainda retomar a exposição anterior à luz das considerações sobre a presença da palavra ditirambo,
da referência a Dioniso, do consumo ao vinho e dessas vísceras fulminadas, né? Nessas vísceras que foram atacadas pelo raio do vinho, né? Em referências aí ao mito de nascimento do deus Dioniso, né? O 2 vezes nascido. A própria palavra ditirambo já foi etimologicamente lida pelos gregos na antiguidade como relativa ao 2 vezes nascido, ao 2 vezes passado pela porta e assim por diante, tá? Ou seja, esse é um testemunho bastante rico, né, em termos de ressonâncias para uma possível teoria sobre a origem do drama. E é isso que eu gostaria de destacar. No que diz respeito às performances fálicas, não é, mencionadas por Aristóteles, aí relativas a uma possível origem da comédia, a gente tem essas representações. Não vou me deter muito sobre isso, porque a questão aqui é a origem da tragédia, mas são representações bastante instigantes de uma performance em que a gente vê provavelmente 6 ou 12 pessoas, né, coreutas, membros de um coro, transportando um falo imenso. Esse falo parece ser cavalgado num dos lados do vaso aí representado, né, pelo que a gente chama de um dançarino acolchoado, né, representando um homem gordo, né, então com o ventre muito protuberante, as nádegas protuberantes, segurando esse ramo de Hera, que é uma representação, uma alusão pelo menos a Dioniso. No outro lado, esse mesmo falo imenso, cavalgado por um sátiro, ele próprio montado por uma figura humana menor, né? É difícil interpretar o ritual, não é, a prática ali representada, mas ela parece ter relação de fato com performances poéticas dedicadas a Dioniso, ou pelo menos a uma atmosfera dionisíaca. Não é? E há muitos estudos que tentam compreender esse tipo de relação. Em todo caso, tal como eu mencionei posteriormente, a segunda menção a um poeta que se dedica ao ditirambo é Arion de Metimno, responsável por desenvolver o ditirambo arcaico, concedendo-lhe os traços que teriam se tornado as principais distinções desse gênero poético. Um canto coral, de cunho cultual, principalmente em honra a Dioniso, tratando de modo narrativo de episódios míticos e heróicos. As primeiras características, um canto coral em atmosfera de culto, provavelmente remontam ao próprio Arquíloco, mas isso é algo especulativo. Contudo, essa dimensão narrativa e a presença de episódios míticos e heróicos, a julgar por um testemunho sobre a vida de Arion, seriam responsabilidade desse poeta, então o responsável por desenvolver o verdadeiro ditirambo, uma vez que o ditirambo de Arquíloco seria extremamente rudimentar, desprovido de narrativa, desprovido da presença de um herói ou de algo do tipo. Além dessa associação mais direta com Dioniso, Arion, o responsável por desenvolver a parte narrativa do ditirambo, que não custa lembrar, era um canto em honra a Dioniso, seria possível sugerir ainda outras relações a partir da vida de Arion. A ênfase em suas aparições públicas, sempre muito bem vestido e atraente, o prazer e a embriaguez despertado por suas canções, o caso de um desentendimento certa vez com um grupo de piratas, que acabariam punidos por sua ganância e impiedade, certa afinidade com viagens marítimas e com os principais animais que as representam, qual seja os golfinhos. Tais relações existem também para Dioniso, conforme o hino homérico a Dioniso, o hino homérico 7, que nós também já lemos anteriormente quando falamos sobre Apolo e Dioniso a partir dos hinos homéricos. Mas eu vou citar aqui a passagem de Heródoto, que é muito interessante, então, por sugerir essas outras possíveis alusões à relação entre Arion e Dioniso, com ênfase na aparência, uma espécie de epifania. O vocabulário aí é muito
sugestivo, o prazer e a embriaguez que a performance poética de Arion desperta no seu público, tal como Dioniso, e esse evento com os piratas, né? Que é um evento característico da mitologia dionisíaca, tal como nós vimos anteriormente. E aí vejam a passagem relativamente longa, mais uma vez extraída de Heródoto. Então vejam, né? Heródoto nos serve aqui de guia muitas vezes, de forma bastante esparsa, né, ao longo das suas histórias, dando sem dúvida a indicação de que a leitura dessa obra é interessantíssima. Tá? Qualquer pessoa interessada na história da literatura grega antiga, na própria história dos gregos antigos, deve ler as histórias de Heródoto, porque elas são divertidíssimas e muito informativas. Né? Ele nos diz aí então o seguinte: Periandro era aquele filho de Cípsilo que, tendo revelado o oráculo para Trasibulo, era tirano de Corinto. Então vejam, mais uma história que reforça o que nós vimos anteriormente sobre as relações entre poesia e tirania, né? Poesia e política. De alguma forma, ali também religião, como o próprio testemunho vai sugerir. Para o qual, com efeito, então, para Periandro, né? Com efeito, dizem os coríntios, e confirmam os lésbios, então os homens de Lesbos, né? Da ilha de Lesbos, ter ocorrido em vida uma grande maravilha. Arion de Metímna, sendo um citaredo que não ficava em segundo para nenhum dentre os citaredos de então, e a primeira pessoa dentre os que nós conhecemos a ter feito e nomeado um ditirambo, e a ensiná-lo em Corinto, ter sido portado sobre um golfinho até o Tênaro. Dizem que esse Arion, tendo passado grande parte do tempo junto de Periandro, teve vontade de navegar para a Itália e para a Sicília. Tendo acumulado grandes riquezas, desejou retornar a Corinto. Vejam aqui, mais uma vez, uma referência àquilo que nós chamamos de mercantilização da poesia. Não é? Um poeta que passa a angariar riquezas, angariar prêmios a partir de seu trabalho. Tá? Isso foi tratado quando nós falamos sobre a poesia de Píndaro e sobre a poesia de Simônides. Não é? Mas vejam como é um fenômeno comum desse período, né, de fins do período arcaico. Partiu Arion, naquele momento, de Tarento, e não tendo maior confiança em ninguém, senão nos coríntios, contratou um navio de homens coríntios. Eles, uma vez no mar, planejaram jogar Arion fora do navio e tomar as riquezas. Percebendo isso, rogou para se apossarem de suas riquezas, mas lhe pouparem a vida. De modo algum, contudo, foi capaz de persuadi-los, e os marujos ordenaram-no a matar-se, para que fosse sepultado em terra, ou a atirar-se no mar imediatamente. Aterrorizado por não ter saída, Arion suplicou-lhes, uma vez que por eles as coisas seriam assim, para exibir-se em traje completo e de pé no tombadilho cantar. Uma vez tendo cantado, prometia dar cabo de si. E como haveria prazer para eles se viessem a escutar o melhor aedo dentre todas as pessoas, afastaram-se da popa e foram para o meio do navio. Vestindo o traje completo e segurando a cítara, ficou de pé no tombadilho e executou um nomo órtio. Terminado o nomo, atirou-se para o mar ele próprio, tal como estava, com o traje completo. Dizem que, enquanto aqueles navegaram até Corinto, um golfinho o transportou sobre si até o Tênaro. Desmontando aí, ele avançou até Corinto com o traje e, chegando lá, relatou todo o ocorrido. Periandro, por desconfiança de Arion, manteve-o em custódia para não se livrar de modo algum, enquanto tratava de cuidar dos marujos. Assim que então eles apareceram, tendo sido convocados a reportar se algo diriam sobre Arion, disseram aqueles que estava saudável, Itália fora, e que o haviam deixado bem de vida em Tarento. Surgiu para eles então Arion, tal como estava ao lançar-se do navio, e eles, tomados de susto, já não mais ousaram negar o opróbrio. Essas coisas dizem atualmente os coríntios e os lésbios, e Arion tem uma estátua de bronze não muito grande no Tênaro,
de uma pessoa montada sobre um golfinho. Vejam aí como a passagem é riquíssima de alusões a Arion enquanto poeta dedicado ao ditirambo, não é? Em sua relação com golfinhos, não é? Com o mágico, né? O maravilhoso, nesse incidente com piratas, em que então ele recorre ao artifício da música que desperta o prazer, a fim de se manifestando ali, quase como uma espécie de manifestação divina, uma espécie de epifania, ele obtivesse uma forma de se salvar e de dar o troco nesses piratas extremamente impiedosos, num incidente cujos ecos do hino homérico a Dioniso são muito fortes, não é? Eu trago aqui o início do hino homérico a Dioniso só para que vocês se lembrem do que era dito nele, quando o poeta então afirmava o seguinte: acerca de Dioniso, filho muito célebre de Semele, lembrar-me-ei como apareceu junto à margem do mar infértil, sobre um promontório saliente, semelhante a um jovem varão, adolescente. Belos sacudiam em torno os cabelos azul marinhos e um tecido tinha em torno aos fortes ombros purpúreo. Depressa varões de uma nau de bons bancos, piratas, avançaram rapidamente sobre o mar víneo, tirrenos, os quais conduzia um malfado, eles, vendo-o, anuíram uns aos outros, depressa saltaram e súbito, raptando-o, sentaram-se à sua nau, agraciados no coração, pois ele parecia filho de reis alimentados por Zeus, ser e em correntes desejavam acorrentá-lo dolorosas. Eu não vou trabalhar aqui com os vários ecos e paralelismos entre as narrativas, mas já destaco desde logo que os piratas de ambas as histórias tinham uma origem comum, não é? Então, isso é um elemento a mais que sugere esses paralelismos e o interesse de se comparar então Arion como uma espécie de encarnação poética, histórica de Dioniso, não é? Pelo menos na forma como ele chega, não é? Segundo a tradição, aí relatada por Heródoto. E aqui não custa lembrar, né, daquelas imagens as quais nós já mencionamos anteriormente, as quais nós inclusive já analisamos anteriormente, aí, não é? Quando falávamos do hino homérico a Dioniso. Aqui uma nova, não é? Sugerindo essa representação de um golfinho, que é um auleta, né? Que toca o aulós e que mostra então a relação entre esses animais marítimos e a performance poética, reforçando isso sugerido aí tanto no hino homérico a Dioniso quanto no relato sobre Arion, tanto que os estudiosos sugerem, não é? Um golfinho auleta circulado de golfinhos dançarinos, talvez pertencentes a um coro, circundados por ramos de era. Vejam, essa imagem em torno, não é, aos golfinhos, esses pontinhos, são um ramo de era que, tal como nós vimos anteriormente, era uma vegetação muito própria de Dioniso, né, da esfera dionisíaca, empregada para representar o próprio Deus, tá? Então, essas imagens aí parecem fazer alusão a uma performance, porque tem a presença de um aulós, né, de uma auleta que toca esse instrumento, relacionada a Dioniso, ao consumo do vinho, porque se dá, não é, inscrita numa copa para consumo, tal como a copa anteriormente vista, reforçando essas sugestões, não é? Entre performance poética, presença de um coro, uso do aulós, consumo de vinho, homenagem a Dioniso, provavelmente fazendo então referência a um, digamos, imaginário ditirâmbico dionisíaco. Tá? Um outro nome importante nessa espécie de genealogia do ditirambo, e que se pretende também uma espécie de genealogia da tragédia, é o de Laso de Hermíone, cuja biografia dada pela Suda, não é? Mais uma vez aí aquela enciclopédia bizantina, é a seguinte, no verbete de nome Laso, né? Laso, filho de Carbinos de Hermíone, uma cidade de Acaia, nascido durante a
58ª Olimpíada, quando Dário, o filho de Estáspes, também nasceu. Alguns o contam entre os 7 sábios no lugar de Periandro. Este foi o primeiro a escrever um discurso sobre a música, a introduzir o ditirambo nas competições e a propor discursos erísticos. No período entre 548 a 545, Dário é o futuro rei dos persas. Então veja, há uma localização histórica da figura, não é? Uma localização geográfica básica, e o seu legado em termos de poesia. Vejam, ele é indicado como responsável por introduzir o ditirambo nas competições. Então, a sua relação com o ditirambo está aí apontada pela Suda. Mas vejam um outro testemunho, não é? Que menciona Laso e que se encontra mais uma vez em Ateneu. Esse escritor posterior, ele é do século II depois de Cristo, século II, III, Ateneu na sua obra De Hipnosofistas, ou Sofistas em Banquete, algo assim. Mas com relação à poesia composta assigmaticamente, ou seja, sem usar o sigma, a letra sigma, que equivaleria em português a algo como o nosso S, como o próprio Clearco fala, como se algo hermético fosse lançado na composição mélica, a ponto de muitos estarem chocados por isso, devido à impossibilidade de se escapar do sigma e por não aprovarem a tentativa, Píndaro poetou. Antes se arrastavam os retilíneos cantos e o sh adulterado pelas pessoas. Alguém indicaria isso aos que consideram espúria a poesia assigmática de Laso de Hermíone, que é intitulada Centauros. E o hino que foi composto para Deméter de Hermíone por Laso é assigmático, como diz Heráclides do Ponto, no 3º livro sobre a música, cujo começo é Eu canto Deméter e a menina noiva de Clímeno. Dama tramelpo coran te Clymenoi aloron. Vejam, Laso de Hermíone apontado como responsável por introduzir então os ditirambos nos concursos e por outro por praticar a composição ditirâmbica evitando a letra sigma, o som sibilante. A gente vai ver logo mais por que razões, tá? Mas essas são informações bastante interessantes, já uma prática poética distinta, essa de se escrever um poema evitando uma letra tão comum ou um fonema tão comum quanto é o fonema representado pelo sigma em grego antigo. E aí vejam outros testemunhos tardios sobre Laso e uma espécie de criação, um novo desenvolvimento do ditirambo. O primeiro deles se encontra num escolho a Aves, de Aristófanes, no verso 1403, quando o escoliasta diz: Antípatro e Eufrônio, em seus livros hipomnemáticos, então de lembranças, de notas, dizem que o primeiro a instituir coros cíclicos foi Laso, mas os mais antigos, Elânico e Diciarco, dizem que foi Arion de Metimna. Diciarco em Sobre os concursos das artes das musas, Elânico em Vencedores das Carneias. E o outro testemunho, Pseudo-Plutarco, sobre a música, diz: Laso de Hermíone, depois de mudar os ritmos para o andamento ditirâmbico e perseguir a polifonia dos auloi, usando muitas notas fracionadas, levou a música anterior a ele à mudança. Vejam então como Laso é apontado como responsável por transformações formais na performance do ditirambo. Ele, por alguns, é apontado como responsável por introduzi-lo em concursos de poesia, muito frequentes, como a gente já teve ocasião de ver anteriormente. Outros apontam para transformações na performance. Ele teria feito o coro se manifestar, performar em círculo, então sendo responsável aí pela ideia de coros cíclicos como coros característicos do ditirambo. Outros, então, aí, como Pseudo-Plutarco, apontam para suas mudanças nos ritmos, no andamento da performance, na introdução da polifonia dos auloi, então daqueles instrumentos de sopro.
todas essas transformações bastante radicais, não é? Inclusive a escolha por compor ditirambos, evitando o sigma, tendo que ser compreendida dentro desse tipo de transformação, né? E é muito curioso pensar nos motivos que poderiam ter levado alguém a compor uma canção sem uma sibilante, como é o sigma, não é? E um autor, um estudioso chamado Don Gur, num artigo citado no final da bibliografia, propôs entender essa transformação, essa recusa a empregar o sigma, como provocada por uma deformação que o canto coral provocaria, não é? Quando a letra sigma fosse pronunciada por um número muito grande de pessoas dispostas segundo uma determinada formação. Tá? A formação, a princípio, a gente imagina seria retangular, não é? Linear. O próprio uso da formação em coro cíclico pode ter sido uma tentativa de reverter essa questão, de contornar o problema da deformação na pronúncia do sigma sibilante. E sobre isso eu posso dizer uma coisa interessante, não é? Enquanto eu trabalhei como voluntário na Legião Estrangeira, um exército francês, a gente tinha o hábito de praticar muitos exercícios de formação militar, não é? E em várias dessas formações em pelotão, a gente cantava marchando, e muitas vezes essas marchas, né, nessas marchas, esses pelotões chegavam a ter mais de 50, 60, 70 pessoas. E é curioso como essas formações maiores, quando elas aconteciam em ambiente aberto, a deformação do som era muito perceptível de fato. Então é interessante levar em conta a possibilidade, sim, que Laso de Hermione tenha proposto uma série de transformações para tentar contornar a deformação do som durante a performance dos ditirambos, né, executadas por ele. Aqui a gente menciona Pratinas de Fliunt, né, um outro poeta que já tinha aparecido anteriormente na aula dedicada à poesia de Simônides e Píndaro, e que nos interessa bem diretamente retomar, porque vejam mais uma vez o que Assuda diz sobre ele. Filho de Pirrônides ou de Encômio, da região de Fliunt, um poeta de tragédia. Competiu contra Ésquilo e Quérilo na 70ª Olimpíada e pela primeira vez escreveu dramas satíricos. Enquanto ele exibia uma peça, vieram abaixo as arquibancadas, sobre as quais sentavam-se os espectadores, e por isso o teatro foi construído em Atenas. Exibiu 50 dramas, dos quais 32 eram satíricos, mas só venceu uma vez, entre 499 e 497, 496. O que me interessa aqui é essa referência, não é, aos dramas satíricos e a, digamos, passagem, né, testemunho sobre a sua poesia que nós encontramos em Ateneu. Vejam aí uma outra passagem sobre Pratinas, que traz então um exemplar da sua poesia, que, embora mencionado por Ateneu como sendo um hiporquema, atualmente é considerado por muitos estudiosos como um exemplo característico do ditirambo arcaico. Tá? Nós já discutimos sobre a possibilidade de compreender esse ditirambo como, na verdade, sendo posterior, mas aqui eu gostaria de sugeri-lo como um ditirambo do período arcaico, né, na passagem do arcaico para o clássico. E Ateneu nos diz: Pratinas de Fliunt, como auletas e coreutas assalariados houvessem usurpado as orquestras. Vejam aqui como parece ser uma referência à atuação de Laso, de Hermione, ao que Laso estaria fazendo com as performances tradicionais do ditirambo em Atenas. Pratinas indignou-se porque já não eram os auletas que acompanhavam os coros, mas sim os coros que acompanhavam os auletas. E a ira que sentiu contra semelhante procedimento, Pratinas claramente a expressou no hiporquema seguinte: Que tumulto, que danças são essas? Que rumorosa injúria caiu sobre o altar de Dioniso? Meu é Brômio, só eu devo cantar, só eu devo clamar.
quando me precipito com as náiades através dos montes, qual um cisne, com sua melodia de multicolor plumagem. Rainha é a canção estabelecida pela Piéria musa, mas o algoz, na dança, a segunda seja, serva que ela é sem dúvida. Somente a pândega dos que socando as portas, entre sopapos de jovens bêbados, se ele quiser, que fique como comandante. Fere aquele que o sopro tem do mosqueado sapo. Anda, às chamas com esse caniço gastador de saliva, roucamente gaguejando em seu para-melo rítmico andar. Ínfima criatura de mercenária broca. Olha, da mão e do pé, o gesto verdadeiro é este. Ó Triambo de Tirambo, senhor dos cabelos de Hera, escuta, pois, minha dórica canção. Essa passagem é muito rica, não é? É importante levarmos em conta aí a referência ao altar de Dioniso, uma provável alusão ao lugar, não é, onde essa canção seria executada, provavelmente então durante festivais em honra a Dioniso, as chamadas Dionísias, não é, de Atenas, sejam elas provavelmente as grandes Dionísias, em sua querela, não é provável ali com Laso de Hermíone, e as transformações que ele parece ter levado ao ditirambo, dando ênfase na presença dos auloi, no uso dos auloi para performance, essa espécie de reivindicação então que Pratinas faz, trazendo ali a cena sátiros como companheiros de Dioniso, reivindicando o direito à canção, a prevalência da canção, diminuindo a figura dos auletas, como de alguma forma responsáveis ali por descaracterizar a poesia do ditirambo, e fazendo inclusive uma alusão ao pagamento provável desses auletas enquanto instrumentistas virtuosísticos, aí na referência à mercenária Broca, no final do poema, quando ele termina aludindo ainda à própria performance como muito mais verdadeira, executada por sátiros ali de alguma forma encarnados, na performance no centro da cidade de Atenas, uma vez que termina dizendo então, invocando Dioniso, é o que aponta, para a possibilidade real de que esse poema seja na verdade um ditirambo, invoca Dioniso com esse nome, ó Triambo ditirambo, fazendo senhor dos cabelos de Hera, fazendo alusão ali à performance por meio da mão e do pé, indicando que ele sim seria o verdadeiro portador da tradição ditirâmbica e não alguém como Laso. Sobre as performances satíricas, nós já vimos algumas dessas imagens anteriormente, quando falamos de Pratinas de Fliunte, mas eu só as trago aqui de volta, para relembrar que tipo de performance deve ter sido executado por esses, coreutas, membros do ditirambo, imaginados aí, como sátiros. É muito curiosa a primeira imagem, em que o auleta aparece representado com patas de cavalo, um rabo de cavalo, que são as características dos sátiros no período arcaico, em parte do período clássico, enquanto os coreutas, os membros do coro, são representados com os pés humanos. Alguns deles são sátiros, outros parecem ser mênades, figuras femininas. Em todo caso, é muito interessante notar toda essa atmosfera dionisíaca em torno ao ditirambo. Tá? E aqui a gente conclui com um último ditirambo, esse de Píndaro, já do período clássico, num fragmento, o 61 Baura ou 70b Snell, quando ele diz, e é numa passagem, essa passagem já foi referenciada por um testemunho anterior, e isso é bem interessante, a gente ter uma prova assim, autônoma, da autoria desse poema,
Inclusive, essa é a forma por que a autoria de alguns fragmentos encontrados em papiro é conferida. Não é? Se uma determinada passagem encontrada apenas num fragmento de papiro é referenciada por um outro autor como sendo da autoria de X, Y ou Z, é possível então dar a autoria desse fragmento encontrado ali, às vezes não é, nas areias do Egito, às vezes em Herculâneo, enfim, em escavações arqueológicas, a um determinado autor. Tá? Então, só esse parêntese breve aqui. E lendo então esse ditirambo de Píndaro, antes se arrastavam os retilíneos cantos dos ditirambos e o sh adulterado pelas bocas das pessoas. Mas agora os jovens espraiam-se em bem centralizados coros cíclicos, bem cientes de qual iniciação de Brômio, pelo cetro de Zeus os uranidas, nos amplos sagões estabelecem. Começam junto à insigne mãe maior os rodeios dos tambores, chocalham castanholas e inflamada está a tocha com áureas resinas. Das náiades, altíssonos gemidos, delírios e bramidos elevam-se com bravo tumulto. Vejam, Píndaro parece sugerir, não é, uma evolução dos ditirambos que teriam então vindo de uma performance em linha, não é, mas que essa performance provocando uma mutação, não é, uma deformação do som, sobretudo nas sibilantes, teriam sido transformados esses coros retilíneos em coros cíclicos, reforçando a leitura proposta pelo Dongur, não é, de que Laso de Hermíone teria sido responsável por promover essa transformação em fins do período arcaico, já em Atenas, nas suas performances ditirâmbicas no âmbito de rituais, não é, no âmbito de festivais dedicados a Dioniso em Atenas. E o ditirambo de Píndaro continua. O onipotente relâmpago expirando, fogo revolve-se, a lança de Eniálio e a forte égide de Palas ressoam nos guinchados de milhares de serpentes. Depressa virá a solitária Ártemis, jungindo em ritos báquicos a estirpe dos leões. Lacuna. O qual é seduzido pelos que dançam em coros e pelos bandos das feras. A mim, o escolhido, núncio de sábias palavras, as musas apontam para a Hélade de belos coros, a fim de orar por Tebas, cuja pompa arria carros. Lá, outrora, a fama diz que aconteceu de se casarem. Harmonia e Cádmo, em ideias elevadas, ela leal. Ela escutou a voz divina de Zeus e pariu célebre estirpe entre as pessoas. Dioniso. Lacuna, mãe. Esse ditirambo como um todo é muito rico de alusões, não é, de sugestões. A gente vê referências ao mito tebano, do nascimento de Dioniso, de alguma forma da própria fundação de Tebas, e da presença, não é, desse deus que nasce de Semele, não é, do relâmpago de Zeus, e que promove aí os rituais báquicos que nós temos testemunhado em outras canções, né, de períodos anteriores, em imagens de cerâmicas, reforçando toda essa rede de associações de elementos dionisíacos típicos da tradição ditirâmbica e que eu acredito e defendo estarem então na base do que virá a ser a tragédia, sobretudo em sua dimensão coral, não é? Nas suas festividades, não é? Nas suas performances em homenagem a Dioniso, no âmbito dos festivais em honra a esse deus. E é levando justamente esse tipo de referência em conta que eu trago ainda essa imagem, não é? De uma cratera ática do século VI. A cratera é um tipo de vaso usado para mistura do vinho, o vinho com a água, não é, para temperar o vinho. E é muito interessante porque em sua parte externa nós temos a representação de homens muito bem paramentados, andando
uns atrás dos outros, no que parece ser um círculo, não é? Evidentemente, a questão da representação circular num vaso ela é sempre problemática, porque é difícil distinguir o que é uma representação linear do que é uma representação circular. A própria representação da profundidade é muito complicada, mas aqui analistas têm sugerido a representação então de um coro circular, então de homens participando de uma performance coral cíclica na parte externa e, muito curiosamente, na parte interna, que equivaleria à presença desses homens, a golfinhos representados. Reforçando tudo aquilo que nós vimos ao longo da apresentação de hoje, não é? Coros ditirâmbicos, cíclicos, em sua relação com o vinho, com o louvor a Dioniso, em sua possível referência, em sua possível relação com golfinhos, com coros míticos de golfinhos, aí em alusão à expansão marítima do comércio de vinho, do comércio de cerâmica, a própria mercantilização dessas mercadorias, mas também do próprio ditirambo, ou seja, da própria poesia, tal como nós temos defendido ao longo dessa exposição aqui. Evidentemente, outras arqueologias da tragédia seriam possíveis, não é? Eu trago aí uma série de testemunhos que apontam Homero como o primeiro dos poetas trágicos. Essa referência já se encontra desde Platão, mas perpassa outros testemunhos, chegando até ao que diz Ateneu, não é? Ao relatar as palavras do belo e brilhante Ésquilo, segundo as quais suas tragédias seriam fatias dos grandes banquetes de Homero. E essa tradição, não é, então, de uma arqueologia homérica da tragédia veria nas próprias performances rapisódicas uma dimensão mimética, quando esses rapisódos incorporam a voz dos personagens em discurso direto, enquanto outros veriam na presença de certos temas, tal como nessa passagem citada de Ateneu, elementos prefigurando as tragédias que viriam a ser desenvolvidas alguns séculos depois, né? Então isso só para dizer que outras arqueologias da tragédia seriam possíveis, que elas não seriam excludentes, não é? É sempre uma questão de ênfase, da opção do estudioso. Aqui no meu caso eu pretendo enfatizar a dimensão coral das tragédias, não é? Mostrar a importância do coro para o desenvolvimento do gênero trágico, e foi o que eu desenvolvi ao longo da apresentação de hoje. E assim eu encerro essas propostas, não é? Aqui trazendo uma bibliografia primária que foi consultada ao longo da apresentação, valendo destacar talvez o mais importante dos autores, aí sem dúvida Aristóteles, né, com sua poética, mas também outros, né, Heródoto, sem dúvida, Ateneu, Plutarco, a própria Suda. Dentro da bibliografia secundária, eu faço referência aí ao livro da Lorena Lopes da Costa, que eu acho muito interessante, muito instigante, ao artigo do Armand Dangour, né, como o ditirambo chegou à sua forma, e ainda faço referência aqui a outras, não é, propostas. Bem, não vou entrar em nenhum detalhe. Quem tiver interesse pode pesquisar por conta própria, caso precise de algum arquivo, algum livro, não é? É possível me contactar. Eu termino a exposição já bastante longa aqui agora. A nossa próxima será dedicada a Ésquilo, e lá eu vou falar um pouco sobre o contexto de performance das tragédias. Tinha planejado fazer isso aqui hoje, mas a apresentação ficou muito longa. Eu gostaria apenas de já adiantar que a forma como eu pretendo trabalhar com a tragédia é então nessa inter-relação entre poética, política e religião,
tentando ver uma linha de continuidade em que performances poéticas têm implicações políticas, festividades religiosas se dão através da poesia, com implicações também políticas, e assim por diante, tal como alguns dos testemunhos elencados aqui para aventar uma possível teoria sobre as origens da tragédia pareceram indicar, não é? E reforçando alguns pontos já trabalhados anteriormente, não é? Sobre a relação entre as tiranias e determinados poetas, a mercantilização da poesia, a expansão da cultura grega por meio do comércio marítimo e assim por diante. Tá? Então é com essas considerações que eu termino a exposição de hoje. Agradeço muito a presença de quem tiver ficado até o final. Sei que ficou meio longo, mas espero que tenha sido de algum proveito para quem tem interesse nessa discussão sobre as origens da tragédia, a participação do ditirambo no meio disso tudo e os testemunhos que nós temos sobre essas questões da antiguidade. Muito obrigado e até a próxima.